A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos, motivo de alegria, exaltado e glorificado é o santo nome do Senhor. Hoje, essa noite, estou com a minha esposa, obreira Juliana, somos do Ministério Pentecostal, o poder de Deus que resplandece. Estamos aqui essa noite para deixar uma mensagem ao seu coração, para que você reflita, você que nos acompanha no canal, reflita na verdade. Pedimos a todos que acompanhem essa mensagem, que possa curtir, possa escrever, possa compartilhar, de muita importância de expandir a mensagem de Deus, assim fazendo a sua obra, fazendo a obra de Cristo, espalhando, levando a mensagem de Cristo a outros que estão precisando, a outros que precisam ouvir o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. E esse é o propósito que Deus tem nos concebido a essa noite, deixar uma mensagem ao teu coração, a mensagem que se encontra em João capítulo 10, a partir do versículo 27. Deus tem falado ao meu coração a deixar essa mensagem a ti essa noite, que diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Aleluia. Essa mensagem que Deus tem colocado no meu coração, o título: o tempo que o homem, o ser humano, está despercebido, sem o lugar distante de Cristo. Cristo está cada vez, ele diz ao início desse versículo, que aquelas ovelhas que ouvem a sua voz, segue ele, segue o bom pastor. O bom pastor é Cristo Jesus. Aqueles que seguem Jesus Cristo são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aquelas ovelhas que ele diz que vai chamar uma por uma pelo seu nome, e elas vão reconhecer a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo. Ele vai chamar, e as suas ovelhas, as ovelhas que são de Cristo, que é do bom pastor, irá de conhecer a voz do bom pastor. Mas como Deus tem tocado ao meu coração essa noite, de dizer para ti, o tempo que você vive despercebido, a palavra de Deus, o bom pastor Jesus Cristo, ele te chama. O tempo perdido que está distante de Cristo, distante do Cordeiro, distante do pastor, e ele veio chamar, e ele diz: aquela que ouve a sua palavra, aquele que ouve, aquelas ovelhas que ouvem a sua voz, o conhece e vai para perto dele, vem para perto dele. E a segurança que ele tem a dar quando nós estamos perto de Cristo, ele diz que tem dado essas ovelhas, tem sido Deus, o Pai, que enviou ao mundo e entregou a ele. E ele diz que o homem, o malvado, não pode arrancá-los das suas mãos, não pode tomar, não pode afligir. Por mais que nós passamos por tribulação sobre essa terra, ele nos dá o livramento, ele nos dá o conforto. Não viva despercebido sobre essa terra. Jesus Cristo, ele está te chamando. Jesus Cristo, ele te chama ao arrependimento. Ele quer que você ouve a sua voz, o seu chamado para perto dele. E eu quero deixar-lhes aqui, minha esposa, com uma mensagem que Deus vem tocar no seu coração. Uma mensagem para ti. Não perca tempo. Ele te chama. Ele diz: é pela palavra dele, é pela sua voz que você vai se achegar diante dele. As ovelhas dele vai reconhecer, vai conhecer a voz dele através da palavra de Deus, o chamado dele através da tua palavra. E aqueles que ouvem se achegam diante dele. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Quero deixar aqui que se encontra em Jó, capítulo 42, que fala do arrependimento de Jó. Fala exatamente assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este quem, sem conhecimento, encobre o conselho? Por isso relatei
Aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Aqui vem dizendo que a gente tem que se arrepender pelos nossos pecados, vir do pó da cinza, Glória a deitar o nosso Senhor Jesus Cristo, se arrepender, colocar o nosso joelho no chão Aleluia. e ficar no pó, Glória botar a a nossa Deus. cara no pó, Aleluia. para se arrepender dos nossos pecados, como Jó Jesus. se arrependeu. Aqui fala do arrependimento de Jó, pelas palavras que ele falou, pelas coisas que ele fez, arrependimento de Jó, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como vem dizendo aqui no versículo 2, bem Aleluia. sei que tudo podes e que nenhum Glória a dos teus Deus. propósitos pode ser impedido. Oh, Aqui eu aleluia. venho dizer para Glória a você Deus. que nada pode ser impedido aos olhos do nosso Senhor Jesus Aleluia. Cristo, porque aquilo que é impossível para os olhos dos homens é possível para os olhos de Deus. E essa foi a mensagem que Deus tocou no Aleluia. meu coração para estar falando Glória para a cada um de vocês. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. De muita importância o que é Deus na nossa vida, o que é de muita importância o arrependimento. Se arrepender sim, entre o homem, se tem algo entre si ou outra pessoa, mas do maior arrependimento que Deus quer que você se arrependa contra o seu próximo e assim a favor de Deus, se arrepender para Deus, que nós somos falhos e pecador, pedir perdão, se achegar diante dele, pedir que ele nos aceite de volta, porque para isso foi levantado o Filho do Homem, Jesus Cristo, para que nós possamos ser reconciliados para com Deus. E Jesus Cristo ele diz assim: e meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Quando você está firmado em Jesus Cristo, quando você ouve esse chamado que Jesus Cristo está te chamando, o tempo perdido que você está desviando da palavra de Deus, desviando do chamado de Cristo, que é o pastor verdadeiro, que é o pastor que está te chamando, você está longe do Pai, está com a segurança não garantida para a tua vida. Ele diz: aqueles que forem entregues a mim, que ouvem a minha palavra, o meu chamado, as minhas ovelhas, têm a segurança, nenhum mal pode arrancá-las da mão do meu Pai, porque foi Deus que entregou na mão de Cristo, e Cristo é mais poderoso do que aquele que anda rodeando sobre essa terra, como Jesus Cristo diz, que é o príncipe dessa terra. Maior nosso Senhor Jesus Cristo, maior o que está em nós, maior o que Ele quer colocar em ti, do que aquele que está no mundo atormentar e deixar a vida atormentada de muitos que não conhecem a Cristo. Amém? Não perca tempo, Jesus Cristo tem mandado falares a ti, não perca tempo, se arrependa e volte para Ele e venha para Ele, porque Ele é o bom pastor, e aquele que ouve a palavra que está sendo pregada chega diante dele, e Ele diz: aqueles que vêm a mim, eu lhes dou a vida eterna. Eu dou-lhes a vida eterna, e não há de perecer, não há de morrer, mas sim de viver a vida com Cristo, o bom pastor. Amém? Jesus Cristo te chama. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Uma boa noite, que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus.